Muito bem, então nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Nós estamos estudando o livro dos Salmos. Esse é o livro que está em questão. Eu começo aí com uma pequena recapitulação. Na quarta-feira passada, o pastor Nelson estudou 2 salmos, os Salmos 36 e 37. O tema que ele deu foi "Sempre vale a pena descansar em Deus". Foi a abordagem que ele fez nestes 2 salmos. Abra aí a sua Bíblia, por favor, e eu destaco um versículo de cada um dos salmos que foi abordado na quarta-feira passada pelo pastor Nelson. O Salmo 36 fala basicamente de um dos atributos de Deus, que Deus é bom. Veja aí, Deus é bom, Salmo 36, versículo de número 5, diz assim: "A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade". Então, o assunto, em linhas gerais, do Salmo 36 é a bondade ou a benignidade de Deus. Depois, no Salmo 37, em linhas gerais, o salmista faz um convite para nós: descansa nele, ou descanse no Senhor. Veja aí, Salmo 37, versículo 7. "Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios". Então, o conselho dele é: descansa no Senhor. E é por isso que o pastor deu esse tema: sempre vale a pena descansar em Deus. Avançando aqui, hoje a minha ideia é estudar 2 salmos com os irmãos, os Salmos 38 e 39. O tema que eu dei para os 2 salmos é esse daí: a confissão e o grito de Davi. A confissão e o grito de Davi. Veja só, esboço dos 2 salmos, 38 e 39. Eles estão divididos em 2 partes. Primeira, a confissão de um pecador arrependido, Salmo 38 é o tema. E segunda, o grito por socorro de um homem frágil, Salmo 39. Então, basicamente, 2 palavras vão dirigir o nosso estudo bíblico nessa noite. No Salmo 38, a palavra principal é confissão. Davi vai fazer uma confissão a Deus por algo grave que ele havia cometido. Então, a palavra-chave é confissão. E o Salmo 39, a palavra-chave é grito. Ele vai dar um grito por socorro de um homem frágil. Então, basicamente é isso que nós vamos tratar nessa noite. Vamos ver aí alguns detalhes destes 2 salmos. Salmo 38, a confissão de um pecador arrependido. Eu dei esse tema por causa do versículo 18. Veja aí na sua Bíblia, 38, 18, você tem justamente essa ideia apresentada no tema. Diz assim: "Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado". É daí que eu tirei o tema do Salmo 38, a confissão de um pecador arrependido. Muito bem. Informações do Salmo 38, pelo menos 2 informações importantes para nos ajudar numa compreensão melhor deste salmo. A primeira é sobre o autor ou a autoria. Ele é de autor, Davi é o autor, você pode ver aí no título em itálico: Salmo de Davi em memória. Então, fica claro para nós aqui a autoria. E o segundo detalhe, e esse mais importante, que vai deixar mais clara ainda a ideia da confissão, é o contexto. Davi escreveu o Salmo 38 depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã.
Aliás, essa é uma triste história apresentada aqui no Salmo 38. O pano de fundo do Salmo 38 está escrito lá em 2 Samuel 12, versículos 1 a 15. É aquela passagem bíblica em que Deus mandou o profeta Natã conversar com ele, confrontá-lo. Natã vai até a sua casa, conta aquela historinha que havia um homem rico, que havia chegado de viagem, um homem pobre, que só tinha uma ovelhinha, e ele deu um banquete para aquele homem rico, matando a única ovelha daquele homem pobre. E Davi fica bravo com a atitude daquele homem rico por matar a única ovelhinha, e Natã diz assim: você é esse homem. Se você recuar um capítulo antes, em 2 Samuel 11, 2 Samuel 11 é a história em que Davi adultera com Batseba. Aquele triste episódio, diz o texto, que na época em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi estava em casa à tarde, no seu palácio, dormindo. Nada contra dormir à tarde, contra tirar um cochilo, mas ele estava na hora errada, no lugar errado. Ele viu uma mulher tomando banho e quis possuí-la, e isso trouxe muitos problemas para ele. Então, no capítulo 12, lá de 2 Samuel, Deus manda Natã para confrontá-lo e dizer assim: Davi, você errou, você pecou e as consequências virão. Aliás, irmãos, aquele episódio com Batseba foi tão grave que Davi escreveu 3 salmos para pedir perdão ao Senhor e para confessar o seu pecado. Eles aparecem aqui, 3 salmos registram o mesmo contexto. Eu coloquei ali para os irmãos, né? Ele escreveu os salmos 32, 38 e 51. Nos 3 salmos, o pano de fundo, veja lá, por exemplo, o 51, só o título do 51 vai ficar claro para nós essa questão. Veja só, o título em itálico. Veja que interessante, o pano de fundo dos salmos 32, 38 e 51 é o mesmo. Veja aí o título em itálico do Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Esse é o ambiente, o pano de fundo, em que fez com que Davi escrevesse os Salmos 32, 38 e 51. Nós estamos, portanto, na segunda confissão dele sobre esse mesmo episódio. Por isso que nós destacamos aí a confissão de um pecador arrependido. É o que ele faz nesses 22 versículos que podem ser resumidos nessa palavra confissão. Vamos então ver aí mais detalhadamente este salmo. O salmo está dividido em 4 partes. Primeira, o seu pedido. Veja só o que ele pede nos versículos de 1 a 8. Olha só. Salmo de Davi em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Loucura, entenda-se aqui, o episódio lá de 2 Samuel 11, o episódio do adultério. Por causa que ele chama o seu adultério de loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Muito bem, então na primeira parte do Salmo ele faz um pedido a Deus, encabeçado aqui no versículo 1. E o seu pedido é para que Deus não o repreenda, não o discipline na sua ira, no seu furor. Ele está consciente do erro que cometeu, do pecado grave,
Inclusive, por causa daquele pecado, é dito posteriormente que a espada jamais se afastaria da sua casa. Deus perdoa o pecado de Davi. Davi, aliás, comete 2 pecados naquela ocasião, né? Ele comete o pecado do adultério e depois ele trama toda a morte do Urias, um dos fiéis soldados que ele tinha à sua disposição. 2 pecados. Ele não morreu, o pecado foi perdoado, mas Deus disse que a espada não ia mais se afastar da sua casa. A espada, inclusive, estava dentro da sua casa. Absalão, por exemplo, depois de várias tentativas de falar com o pai sem resultados positivos, Absalão, então, toma a decisão, ele decide o seguinte: eu não quero mais conversar com o papai, agora eu quero matá-lo, e agora eu quero o trono, eu quero o reino. Então, Davi está dizendo: Senhor, não me repreenda, não me castigue na tua ira, nem no teu furor. E nos versículos de 1 a 8 ele vai dizer como que ele se sente, como está a sua vida, o seu corpo, como ele se sente internamente por causa do pecado cometido. Então, por exemplo, nos versículos 2 a 4, ele vai dizer, eu coloquei ali para os irmãos, ele vai dizer que sente a mão do Senhor. E quando a Bíblia fala sobre a mão, né, a mão do Senhor, a mão pesada, mão de castigo, de disciplina, ele diz que sente a mão do Senhor recair sobre ele. Nos versículos 5 a 8, ele descreve as consequências no seu corpo, como ele se sente após ter pecado com Batseba lá em 2 Samuel 11, e depois de ser confrontado por Natã, no capítulo 12. Olha as expressões fortes que ele utiliza aí. Vocês estão vendo, dá para ler, né? Está dando para ler, né? Tá certo. Então veja, olha só, nos versículos 5 a 8 ele usa essas expressões. Eu me sinto encurvado, abatido, me sinto de luto e aflito. Irmãos, em linhas gerais, eu estou resumindo aqui, mas é isso que o pecado causa. O pecado pode parecer bom, gostoso, proveitoso momentaneamente. Satanás parece mostrar aquele invólucro, uma maçã bonita, né, por assim dizer, mas quando você morde, a maçã tá envenenada. Tem algum tipo de problema que vai acarretar no próprio ser humano. Então o pecado, na verdade, é um engodo, é uma mentira. Ele parece momentaneamente nos satisfazer, mas depois, o que ele traz é deixar a pessoa encurvada, abatida, de luto e aflita. É assim, externamente ninguém está vendo como Davi está se sentindo, mas é assim que ele descreve o seu corpo. Ele diz no versículo 3, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos. Lá no Salmo 32 ele coloca algo interessante, ele diz que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Veja, o pecado ele não apenas é danoso, mas ele nos faz envelhecer. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Ele fala de chagas, ele fala de feridas no versículo 5. Então, essas expressões fortes aí, encurvado, abatido, de luto e aflito por causa do pecado. Então, o seu pedido até o versículo 8 é: Senhor, não me repreenda, tenha misericórdia de mim. E muda esse meu estado para que eu não fique mais encurvado, abatido, de luto e aflito. Muito bem, vamos ver a segunda parte que ele coloca aí. A sua declaração. Veja aí a declaração que ele faz nos versículos 9 a 16, tendo em vista que ele já foi confrontado por Natã. Diz o texto no versículo 9, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo.
Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Então, nos versículos 9 a 16, ele faz uma declaração. E a declaração é encabeçada no versículo 9, quando ele diz assim, olha, o Senhor conhece todos os meus desejos. O Senhor sabe que os meus anseios estão diante dele. O Senhor conhece o meu coração, o meu interior, e ele diz, na presença do Senhor estão os meus desejos todos. Aliás, a vida de Davi ela é interessante porque a Bíblia não esconde, a Bíblia não mostra apenas as coisas boas dos homens, mostra também as ruins. Davi foi um grande guerreiro, venceu Golias. Davi foi um grande cantor, compositor, escreveu quase a metade dos salmos, mas ele falha na paternidade, ele falha na correção, ele parece que fazer vistas grossas em algumas situações familiares, mas ele é claro, ele deixa claro para Deus, quando ele erra, ele faz algo diferente do que normalmente nós fazemos. Quando nós erramos, por vezes, nós somos tendenciosos a dizer assim, mas foi o outro, não foi eu. Eu fiz, mas o outro fez, entende? Eu errei, mas é porque eu fui pressionado, é porque as circunstâncias eram contrárias a mim. É uma velha tendência adâmica que há em nós. Isso aqui é desde o Jardim do Éden. Lembra quando Deus vai, lá em Gênesis 3, após a queda, tirar a prestação de contas com cada um, você percebe que ninguém assume o erro. Ele vai conversar com Adão, e Adão, e aí Adão? E aí o Adão diz assim, foi a mulher que tu me deste. E aí Eva? Não, foi a serpente. Então essa é uma questão antiga de não reconhecer os seus próprios pecados, de tentar colocar a culpa no outro. E o Adão é mais absurdo ainda, porque ele fala assim, quando ele diz, foi a mulher que tu me deste, nas entrelinhas ele está dizendo, eu estava de boa aqui, eu nem pedi uma esposa. A culpa é sua. A culpa é sua, porque eu estava aqui, apesar de Deus ter dito, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Davi não coloca a culpa em ninguém. Davi diz, fui eu. E no versículo 9 ele diz assim, o Senhor sabe, e na tua presença estão todos os meus desejos. A minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate forte, acelerado, excitado. O Senhor sabe do meu coração. Talvez seja por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, porque ele tem a capacidade de reconhecer as suas culpas, faltas, erros, pecados e não falar, foi ele. Porque geralmente a gente faz isso, né? Saul, por exemplo, quando esperava Samuel pelo sacrifício lá, ele falou, olha, você estava demorando muito, o povo estava me pressionando e eu peguei o sacrifício e eu mesmo ofereci. Então, forçado pelas circunstâncias, ele quebra seus valores, seus princípios, não é o caso de Davi. Então ele faz a sua declaração, todos os meus desejos estão diante do Senhor, nada é oculto. Depois, no versículo 10, o seu coração batia acelerado. Versículos 11 e 12, ele diz que as pessoas armavam ciladas contra ele. Versículos 13 e 14, ele se fazia de surdo, como se não estivesse percebendo nada, entendendo nada, né? Eu me lembro, por exemplo,
quando o Saul foi ordenado lá, ungido rei de Israel, no dia da consagração dele, no dia da sua unção, todo o povo reunido, cadê Saul? Aí diz o texto que ele estava escondido dentro de uma caixa. Aí também diz o texto que ele era o homem mais alto do país. Haja caixa. Era uma senhora, não era uma senhora caixa d'água. Não era caixa d'água. E aí o povo, cadê Saul? Cadê Saul? De repente alguém, ele tá escondido. Lá no dia da unção, ele está escondido. É um mau sinal isso daí. Aí depois alguns soldados olham para aquela cena e dizem assim, esse aí que vai ser o nosso rei? Que no dia da unção está escondido dentro de uma caixa, para ninguém saber onde ele está? E aí diz o texto que o Saul ouviu isso, e ele não falou nada, seguiu a vida, e Davi diz assim, olha, eles armam ciladas contra mim, mas eu me fiz de surdo, me fiz de mudo, vida que segue, eu não vou dar atenção para esse tipo de gente. É o que ele diz aí nos versículos 13 e 14. Armam ciladas contra mim, querem tirar minha vida, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. No 13, mas eu como surdo não ouço, e qual mudo não abro a minha boca. Versículos 15 e 16, ele diz, ao contrário, ele esperava e confiava em Deus. Veja só, versículo 15, pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Deus meu. A sua confiança estava no Senhor. E é interessante que aqui no versículo 15, a palavra Deus, aparece 3 formas do nome de Deus aqui no texto. A gente lê muito rápido e não percebe, quer ver? Senhor com letras maiúsculas, Senhor com letras minúsculas e Deus. Ele está falando do mesmo Deus, é claro, mas está falando de aspectos diferentes desse Deus. Está falando de qualidades ou de atributos que esse Deus tem. Quando ele diz, pois em ti, Senhor, letras maiúsculas, espero. Esse Senhor aqui é Iavé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que apareceu a Noé, que renovou o seu pacto com Abraão, Isaque, Jacó, José, os patriarcas, os juízes. Em ti, Senhor, espero, é o Deus da aliança. Tu me atenderás, Senhor, é o Deus forte. E o Deus, Deus meu, é o Deus lá de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então ele mostra esses aspectos ou esses atributos de Deus. O Deus que é o Deus da aliança, ele que é todo poderoso, é o Deus que cuida, que supre as suas necessidades. Enquanto eles armam ciladas para mim, eu espero em Deus. Espero nele. Muito bem, caminhemos mais um pouco aqui. A terceira parte do Salmo, que é a sua confissão propriamente dita. A sua confissão, versículos 17 a 20, diz assim: pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ele diz no versículo 17 que estava prestes a tropeçar, que sentia dor. Talvez essa dor fosse motivada por aquelas expressões que nós falamos inicialmente, que ele se sentia encurvado, de luto, aflito, por causa do seu pecado. E aí, diante do pecado cometido em 2 Samuel 11, diante do confronto do profeta Natã, no capítulo 12, ele diz, não me resta alternativa. Confesso a minha iniquidade. Foi eu. Eu errei. Eu pequei diante do Senhor. E ele diz que estava triste por isso. E o pecado realmente precisa causar tristeza em nós. Se o pecado não nos entristece,
Se os nossos erros não nos entristecem, alguma coisa está equivocada. Ele diz que está triste por isso. Depois ele fala aí nos versículos, aliás, ainda no versículo 18, que é o que gerou o tema aqui, Salomão diz algo muito interessante lá em Provérbios 28, 13. Vale a pena a gente ler esse versículo. Vamos para lá. Provérbios 28, 13. Salomão diz algo preciso com relação à nossa confissão de pecados. Provérbios 28, 13, depois você volta lá para o Salmo 38. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tá certo? Olha, então, enquanto você esconde os seus pecados, você não vai prosperar. Lembra de Acã, lá em Josué? Que Deus havia falado: Josué, tem pecado no meio do povo. Chamem todo mundo aqui até descobrir, até que Acã diz: olha, sim, eu roubei prata, ouro, uma capa babilônica, está enterrado debaixo da minha tenda. Aliás, irmãos, o pecado de Acã não foi muito inteligente, né? Porque pensa comigo, por que você roubar alguma coisa se você não vai poder usar? Porque uma capa babilônica, essa peça de roupa, ela destoava do vestuário judeu. Se ele saísse na rua com essa capa, todo mundo sabia que não era uma roupa do judeu. Então, assim, ele fez um roubo que jamais, ele não vai usufruir disso. Então, não é um roubo, se é que tem roubo inteligente, né? Certo? Ele roubou, precisa esconder, ninguém pode saber, ele não pode revelar para ninguém, ele não pode usar a capa que ele achou bonita e colorida, ele não vai poder usar. Porque se ele usar, todo mundo vai falar: ó, nenhum judeu se veste assim. E o ouro e a prata? Aonde que você conseguiu isso daí? Se nós estamos saindo lá do Egito. Então, ele rouba, mas ele nunca vai poder mostrar a coisa roubada, por assim dizer. E Salomão diz lá em Provérbios 28, 13, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. É o que Davi está buscando aqui. Confesso a minha iniquidade. Foi eu. Se você está dizendo que aquele homem da historinha lá é eu, sou eu. Muito bem. Versículos 19 e 20, ele fala sobre os seus inimigos. Olha só, ele diz que os seus inimigos são mais fortes, que eles o odeiam e que eles pagam o mal pelo bem. Aliás, o mal pelo bem, versículo 20. E aqui eu me lembrei de um ensino de Jesus, né? Essa ideia de pagar o mal com o bem. O ensino de Jesus é muito claro lá em Mateus 5. E, aliás, ele coloca algo muito difícil para nós de ser praticado. Lá em Mateus 5, versículos 43 a 48, Jesus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem. Irmão, por isso que na Bíblia, amor não é sentimento. Porque se fosse sentimento, como que eu sinto o amor pelo seu inimigo? Então Jesus diz lá em Mateus 5, no Sermão do Monte: orem pelos inimigos de vocês, orem por aqueles que vos perseguem, por aqueles que querem matar vocês. E lá em Romanos 12, Paulo vai dizer algo semelhante, mas não menos impressionante. Paulo diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Como é que você ama o seu inimigo? A gente não está conseguindo amar nem os amigos, né? É ou não é? Por vezes a gente está escolhendo os amigos, não é assim? Ah, esse amigo aqui é legal, esse aqui é legal. Esse daqui me dá um trabalho, viu? A gente está com dificuldade de amar os amigos, de fazer escolhas.
Aí Jesus diz lá em Mateus 5, olha, se vocês amam apenas as pessoas que amam vocês, que recompensa há? O que vocês estão fazendo de mais ou de extraordinário? Davi diz assim, olha, os meus inimigos eles são mais fortes do que eu, eles me odeiam e eles pagam o mal pelo bem, mas eu não. Eu preciso pagar o mal que eles me fizeram com o bem. Somente tendo uma mente e um coração transformado pela graça de Jesus é que a gente vai amar os nossos inimigos. Tem uma passagem lá do profeta Eliseu que me impressiona, né? Vocês lembram quando o exército sírio, eles vieram para destruir o povo de Israel e Deus manda, na verdade o exército estava procurando Eliseu e o exército ficou cego. Deus mandou cegueira sobre o exército inteiro. Aí o Eliseu chega para eles e diz assim, olha, pega o exército que veio para matá-lo, leva até Israel, manda todo mundo sentar e dá uma janta para eles. Aí quando eles comem, então veja, os inimigos vieram para matar Eliseu. E Eliseu, que o exército ficou cego, Eliseu pega todo mundo e leva eles para o território de Israel, dá comida, dá um banquete para eles, todo mundo come, e aí eles vão embora, acabou a guerra. É uma coisa assim impressionante, impressionante. Aí todo mundo comeram aí já, querem sobremesa? Tudo certo, querem uma sobremesa, um docinho, um bolinho, sempre é bem-vindo, tal. Querem? A gente tenta providenciar aí, quem sabe a gente não granjeia, hoje é o dia do presbítero, quem sabe? Não tem alguma coisa aí nesse sentido? E depois Eliseu manda, o povo vai embora e acabou a guerra. Não teve guerra. Então, amar o inimigo, orar pelo inimigo, está difícil de orar até pelos irmãos em Cristo. Mas isso, claro, é resultado de um coração endurecido. Não deveria ser assim. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele nos amou. E Ele foi para a cruz. Ou vocês acham que nós merecíamos? Jesus foi parar naquela cruz lá, porque nós somos gente boa, somos pecadores, a gente fica falando, porque no lugar de Pedro eu não faria a mesma coisa, porque eu não faria isso, se eu estivesse lá eu não ia abandonar, eu não ia sair correndo, não ia. Aliás, talvez você não fosse o primeiro, mas fosse o segundo. Então é algo para a gente pensar. Muito bem, vamos para o Salmo 39, esse é menor. Aliás, antes do Salmo 39 tem mais um detalhe aqui, ele fecha o 38 fazendo um segundo pedido. E vamos encerrar aí o 21 e 22. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Essa ideia de apressa-te em socorrer-me, o Salmo 70 fala disso, né? Aliás, você tem o Salmo 40, ele diz assim, esperei confiantemente no Senhor, esse é o 40. E no 70 ele diz, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. É o mesmo pedido. Agora sim, Salmo 39, o grito por socorro de um homem frágil. Eu tirei o tema desse salmo por causa do versículo 12, veja só. Diz assim, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Escuta-me quando grito por socorro. Aí eu dei esse tema aqui, né, o grito, e eu lembrei de uma música que ficou o dia inteiro na minha cabeça. Talvez vocês conheçam essa música, né? Acho que é o Ministério Pedras Vivas. E o nome da música é justamente o grito. Se vocês quiserem, podem assistir depois. Não agora, tá? Não agora, não entre nos seus celulares aí. Depois o nome da música é o grito. O grito já foi dado. O grito já foi pago. Uma belíssima canção falando sobre
o grito dado e ecoado pelo Senhor Jesus na cruz. O grito por socorro de um homem frágil. Veja, Davi é pecador, no Salmo 38. E no Salmo 39 ele diz assim: eu não sou apenas pecador, eu sou frágil. E o Salmo 39 não tem a ver com pecado. O 39 tem a ver com a fragilidade mesmo. Ele é frágil, ele é pequeno e carente da graça do Senhor. Depois vale a pena você ouvir essa música. O grito é o nome da música. O grito por socorro de um homem que não apenas é pecador, mas é frágil. Vamos ver aí. Informações do Salmo 39 para nos orientar melhor aqui. Primeira, sobre o autor, é Davi. Você pode ver aí no título em itálico. Ao mestre de canto, Jedutum. Salmo de Davi. Então você tem aí a autoria. O contexto. Não sabemos exatamente em que contexto este salmo foi escrito. Só sabemos que ele foi dedicado a um dos cantores que Davi mesmo havia designado. Lá em 1 Crônicas 25, Davi designa todos os cantores, os levitas, para adorarem ao Senhor. Você tinha 3 cantores principais, Asaf, Remã e Jedutum. Esses 3 eram os principais, e o Salmo 39 é dedicado a Jedutum. Ele escreve o Salmo 39 e entrega na mão de um mestre da música, Jedutum. Transforme-o em música, em louvor, em adoração. E o povo então cantava o Salmo 39. Claro que não tinha um número, né? Era um salmo, o 39 vem depois, né? Ele entrega na mão de Jedutum, que era um mestre, e diga: cante. O salmo deveria ser usado como louvor e adoração ao Senhor. O grito por socorro de um homem que não é apenas frágil, mas é pecador. Vejamos aí, então, Asaf, Remã e Jedutum. O salmo está dividido em 4 partes. Veja aí, primeira, a sua decisão. Versículos 1 a 3, ele diz: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, quando estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a minha própria língua. Paremos aqui um pouco. Então, inicialmente, ele fala da sua decisão de ser cuidadoso com a sua língua, com as suas palavras. Quando eu estiver na presença do ímpio, eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar, porque pode ser que eles me interpretem mal, não entendam o que eu falei. Vou tomar cuidado para não pecar com a minha língua. E quando a gente fala de língua, pelo menos para mim, é inevitável que não lembrar de Tiago. Lembra de Tiago? Capítulo 3. Tiago 3 fala sobre o problema da língua. Ele diz assim: todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça com a sua língua no seu falar é um perfeito varão. Todo mundo consegue domar feras, animais, mas às vezes não consegue dominar um pequeno órgão, a língua. Com ela, a língua, nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens criados à imagem e semelhança de Deus. Vou tomar cuidado para não pecar com a língua. Vou colocar mordaça na minha boca. E esse é um critério interessante, né? Paulo vai dizer lá em Efésios 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação e que transmita graça aos que ouvem. Você e eu certamente já nos arrependemos de algo que falamos, que não deveríamos ter falado. Por isso que eu ouvi uma frase, já tem muito tempo já, e não, pelo que eu sei, ele não é cristão. Em 2002 eu ouvi uma frase de ele acho que é senador hoje, Jorge Cajuru, um senador lá de Goiás, Goiânia.
E ele disse uma vez na televisão: o silêncio não erra. E veja que ele não me parece cristão, não parece seguir a nossa linha, mas ele disse essa frase, aliás, toda verdade é verdade de Deus. Então, mesmo que o Cajuru não sirva a Deus, ele disse algo muito interessante: o silêncio não erra. Eu hoje complementaria essa frase dizendo o seguinte, que o silêncio, quando não é omissão, não erra. Porque nós podemos nos silenciar e sermos também omissos diante desse silêncio. Eu sei que Davi diz assim: eu vou colocar mordaça na minha boca para não falar quando o ímpio estiver na minha presença. Jesus ilustra isso mais ou menos no Novo Testamento, quando ele fala da ideia de, lembra, de jogar pérolas. Não lanceis as pérolas aos porcos. Você tem algo muito precioso para dar, para falar, e se você percebe que a pessoa não quer, é melhor. O silêncio não erra. Vou colocar mordaça na minha boca quando estiver na minha presença o ímpio. Apesar de no versículo 3 ele está fervilhando e desejando falar, esbraseou-se-me no peito o coração. Ele estava querendo falar, mas ele segurou, porque ele viu que não teria utilidade falar essas coisas diante do ímpio. Muito bem, segunda parte aqui do Salmo 39, a sua reflexão. Ele passa da decisão para uma reflexão pessoal. Versículos 4 a 6, diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então, veja a palavra fragilidade. O grito por socorro de um homem frágil. Versículo 4. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então, ele vai fazer essa reflexão nos versículos 4 a 6, dizendo assim: a vida é breve, a vida é curta. Os meus dias, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Ele compara a vida do ser humano como uma sombra que logo passa, que se dissipa. O homem, por mais firme que esteja, versículo 5, é pura vaidade. No versículo 6 ele diz, ele amontoa muitos tesouros, e aí ele vai embora. Ele morre e vai ficar para alguém, para uma outra pessoa. E, aliás, essa frase que ele diz aí no versículo 6, amontoa tesouros, é a última do slide ali, me fez lembrar Eclesiastes. Lembra do sábio Salomão? Quando ele começa a refletir na vida e ele diz assim, olha, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Jesus ilustrou isso lá em Lucas, quando ele disse assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Você não leva um centavo. Eu vi outro dia a história, talvez você já tenha ouvido também, a história de John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo. John Rockefeller granjeou uma grande fortuna, e um dia, após ter morrido, um curioso chega para o seu contador e perguntou o seguinte para ele, me diga uma coisa, quanto que o Rockefeller deixou? Esperando que o contador fosse dizer uma quantia astronômica, e ele virou baixinho e disse o seguinte, o contador do Rockefeller disse para o curioso, ele deixou tudo. Quanto que ele deixou? Ele deixou tudo. Não tem gaveta lá, né? Não tem gaveta lá, vai ficar tudo. Davi começa a fazer essa reflexão e diz assim, ele amontoa tesouros e não sabe quem os levará. O maior tesouro que nós podemos
ajuntar são tesouros de natureza espiritual. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, não ajunteis para vós tesouros aqui na terra, aonde a traça corrói, os ladrões vêm, escavam, roubam, ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Ele faz essa reflexão da sua fragilidade. E, de fato, o homem é frágil. De vez em quando você e eu somos surpreendidos com uma notícia ruim, com uma doença, com uma morte. Hoje mesmo, você que está no grupo da igreja deve ter recebido a notícia da parente da Larissa Ferrari, uma moça com 35 anos de idade, jovem, nova, com uma doença tão avassaladora, que é o câncer. 35 anos, mais nova que eu. Muito nova, e aí você fica pensando, meu Deus, 35 anos, uma vida pela frente. E nós estamos aqui, recebemos a notícia de uma doença, de uma morte, e Davi diz assim, é importante que nós reflitamos na fragilidade da nossa vida, verso 4, para que eu reconheça a minha fragilidade. Quem é você? Quem sou eu? Somos frágeis, pequenos diante do Senhor. Aliás, orem por essa jovem, parente lá da Larissa Ferrari. Terceira parte, para a gente caminhar para o final, a sua convicção, versículos 7 a 11. Ele é frágil, mas ele tem uma convicção. Versículo 7. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o meu flagelo, pelo golpe de tua mão, estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Ele tem uma convicção, apesar da minha fragilidade, da soma dos meus dias serem como alguns palmos, Deus é a minha esperança. E, irmãos, olha que interessante, para um mundo desesperançado ou desesperançoso, a esperança está em Deus. Nós temos essa esperança verdadeira que está em Cristo Jesus. No versículo 8, ele diz, ele pede para não pecar, verso 8. Versículo 9, ele fala do seu silêncio diante de Deus, ele prefere continuar emudecido diante dos ímpios. Versículo 10, que Deus alivie a sua mão, porque quando a mão do Senhor pesa, é complicado para o ser humano. Versículo 11, o ser humano é pura vaidade, por mais firme que ele esteja. E a última coisa, a quarta parte aí ele encerra, aliás tem o final do versículo 11, com efeito todo homem é pura vaidade. Salomão já havia dito, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então agora o seu pedido final, versículos 12 e 13. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Muito bem. Veja só as informações finais ali do slide, versículo 12. Escuta o meu grito de socorro. Irmãos, o grito mais importante da história foi dado por Jesus. Aqui no versículo 12 ele diz que grita, pedindo socorro, por ser pecador, por ser frágil, por ser pequeno, por estar chorando, por conta da palavra lágrimas, no versículo 12. Mas o grito mais importante
foi dado pelo Senhor Jesus. Esse grito está lá em Mateus 27:46. Lembra quando Jesus estava pendurado lá na cruz? Vamos ler esse versículo, olha só. O grito, o brado que ele fala para aqueles que estavam ali acompanhando aquelas cenas horríveis. Mateus 27:46. Veja só. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz. Alta voz aqui, você pode entender, um grito. Um grito para todo mundo ouvir. Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E as pessoas, observando a cena, começaram a pensar: acho que ele está chamando por Elias. Não, ele não está chamando Elias. Ele está, naquele momento, desamparado pelo Pai. Por que me desamparaste? Davi e Jesus gritam. O grito por socorro de um homem frágil. Davi frágil, Jesus, porque teve todas as suas orações ouvidas. Aliás, a única oração que o Pai não respondeu, está em Mateus 26, aquela oração lá no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E ainda bem que o Pai não ouviu essa oração, porque senão não haveria redenção, não haveria salvação para nós. Eli, Eli, lama sabactani, o grito. Você pode ouvir depois essa música, essa bela música, que é uma alusão direta ao grito de Jesus na cruz, para nos redimir. Outro detalhe interessante do versículo 12 é a expressão que Davi usa, que também será usada no Novo Testamento. Sou forasteiro e peregrino. Aqui eu lembrei de duas coisas. A primeira é que nós cantamos um hino, lembra do hino? O hino 288 do Inário Presbiteriano diz, eu não vou cantar para vocês não irem embora mais cedo. Diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria, sim, é para onde vou. Então, Davi fala que é forasteiro e peregrino. Tem um hino. O apóstolo Pedro pega essa ideia e lá em 1 de Pedro 2,11 ele fala a mesma realidade. Somos forasteiros e peregrinos aqui. Estamos de passagem. Sou forasteiro e peregrino como todos os meus pais foram. Se eu olhar para a minha história, diz Davi, história de Israel, Abraão, Isaque, Jacó, José, os patriarcas, os juízes, os reis, todos foram forasteiros e peregrinos, como eu também o sou. E no versículo 13 ele pede que Deus alivie o seu olhar dele. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Jó, lá no livro dele, diz assim, ele não diz pare de olhar, mas ele diz, Deus, pare de jogar as suas setas em mim, porque eu não posso suportá-las. Portanto, é isso que eu queria deixar para nós, como lições na aplicação. O que podemos aprender dos Salmos 38 e 39? Pelo menos quatro lições me chamaram a atenção aqui. Primeira, esperar pelo cuidado do Senhor. Veja novamente aí, o 38:15 diz assim, esperar pelo cuidado do Senhor. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Assim como Davi, você pode também esperar pelo cuidado de Deus. Por mais que demore, por mais que não venha na hora que você quer, mas você pode esperar no cuidado de Deus. Ele cuida. Aliás, Jesus prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segunda lição para nós, confessar os pecados a Deus. Veja aí, 38:18. Confesso a minha iniquidade,
suporto tristeza por causa do meu pecado. O seu pecado é seu. Não adianta terceirizá-lo, nem transferir. Foi você que errou, foi você que pecou. Não foi a mulher que tu me deste, não foi a serpente me enganou e eu comi, foi eu. Então é preciso confessar os nossos pecados. Lembrem-se, Provérbios 28:13. Quem oculta os pecados jamais vai prosperar, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. É preciso confessar os nossos pecados. E quantos pecados temos para confessá-los diante do Senhor? Uma vez eu estava numa igreja e um presbítero orou lá no culto e eu fiquei impressionado com aquilo, viu? Ele orou e falou assim na oração, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E eu fiquei com dó dele. Falei, meu Deus do céu, 3 multidões nas costas desse homem de pecado. E aí, a minha vontade de conversar com ele, meu irmão, por que você deixou chegar a 3 multidões? Eu queria corrigir na hora, porque uma multidão só já é um problema. Ele estava carregando 3 multidões de pecados não confessados. Não deixe chegar nem a primeira multidão. Pecado, às vezes a gente peca assim, né? Senhor, perdoa os meus pecados, né? Mas pecado tem nome. É preciso dar nome, eu ia dizer aos bois, né? Não, ao pecado. É mentira, é fofoca, é maledicência. Você mente aí pede perdão assim, genericamente. Não, diga o que você fez. Davi diz assim, confesso a minha iniquidade. Sim, adulterei com Batseba, sim, tramei a morte de Urias. Adultério e assassinato, 2 pecados cometidos por ele. Terceira lição, reconhecer a nossa fragilidade. 39:4 diz assim, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Paulo diz lá em 2 Coríntios 4 que nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor. Temos uma mensagem preciosa, que é o Evangelho, 2 Coríntios 4, mas essa mensagem é carregada por um vaso frágil. Você, eu, nós. Reconhecer a nossa fragilidade. No Salmo 90, Moisés diz assim que a nossa vida chega a 70 ou em havendo vigor a 80 anos. Somos frágeis, somos sombra. E a última coisa, clamar por socorro ao Senhor. 39:12. Se preciso for, grite. Versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença e peregrino como todos os meus pais o foram. Clame pela misericórdia, pelo socorro do Senhor. Ele nos ama, Ele nos conhece. Aliás, lá no Salmo 139, é dito que a palavra ainda não chegou à nossa língua e o Senhor já conhece todas elas. É isso. Salmos 38 e 39, a confissão e o grito de Davi. Alguma pergunta, algum comentário? Eu ia falar grite agora, né? Fale agora ou cale-se. Até semana que vem, pelo menos, tá bom? Algum comentário? Oi. Certo, a Letícia está perguntando o título do 38, em memória. A ideia de em memória aqui, Letícia, é por conta da da facilidade que nós temos de esquecer das coisas.
Então, em memória é para que eu esteja sempre lembrando. Lembra da ceia? A frase que é dita sobre a ceia? Façam isso em memória de mim. Então veja, a igreja celebra a ceia há 2000 anos, né? Imagina que deixamos de celebrar a ceia, não tem mais ceia. Iríamos esquecer. Então, em memória, para que a gente não esqueça, e aqui tem um detalhe, né? No Salmo 38, é para que a gente não esqueça que somos pecadores. E o que o pecado faz, né? Nós vimos lá as expressões utilizadas, né? Deixa eu ver aqui se eu acho, aqui. Para que a gente grave na memória que o pecado nos deixa encurvado, abatido, de luto e aflito. Em memória. Eu me lembrei de um exemplo, por exemplo, quando Josué, ele atravessa o Rio Jordão, quando eles estão saindo do Rio Jordão, ele pede que 12 homens, cada um de cada tribo, pegue uma pedra, lembra? Pega uma pedra e após ter atravessado o rio, coloquem essas pedras aqui e as deixem num montão. Lá na frente, os filhos de vocês vão perguntar: o que é isso? O que essas pedras significam? Quem não viu naquele dia as pedras, o rio, eles atravessando o rio, quando os filhos de vocês perguntarem o que é isso, e aí vocês têm na memória. Digam que o Rio Jordão estava cheio, estava repleto, e Deus abriu, assim como abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão. Façam isso em memória. Eles vão construindo altares, porque a nossa tendência é esquecer dos benefícios do Senhor. Temos uma memória fraca. Nem todo mundo grava datas, né? A maioria de nós tem uma memória assim, às vezes o meu irmão fala assim: eu não lembro o que eu comi ontem, você grava um negócio aí de 10 anos, de 2002, 20 anos, eu não sei nem o que eu almocei ontem. Então, não é todo mundo que tem uma memória boa. Falo que eu tenho uma memória fraca. Muito bem. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar?